Havia uma terra ao norte da Itália, onde o horizonte era plano como uma promessa, onde o vento vinha dos Alpes e dobrava os trigais, onde famílias com sobrenomes como Perego, Catâneo, Carminati e Risi haviam vivido, amado e morrido por séculos. Essas famílias não eram nobres no sentido de palácios e títulos. Eram nobres no sentido mais verdadeiro, raízes profundas, trabalho honesto, orgulho silencioso. Era nessa terra que tudo começou. Muito antes de Francisco Santo Perego nascer, outras histórias se entrelaçavam. Francesco Cattaneo e sua esposa Maria Carminati, Vivaram Antre, Romano di Lombardia e Gesalba, a poucos quilômetros de distância. Seus filhos Bortolo Cattaneo e Rosalinda Risi dariam à luz os avós de Francisco. E esses avós, por sua vez, teriam uma filha chamada Maria Lucia, menos que se casaria com um camponês chamado Luigi Perego. Luigi Perego tinha pouco mais de 20 anos quando desposou Maria Lucia Cattaneo. Ele era contadino, lavrador menos, assim como seu pai, seu avô e os antepassados antes deles. Luigi tinha 46 anos quando seu filho Francesco nasceu. Talvez não fosse o primeiro filho, talvez outros tivessem vindo antes. A vida rural era assim, muitos filhos, nem todos sobreviviam. Na manhã de 23 de junho de 1886, às 11h15, na casa número 2 da Cassina Albareotto, nasceu um menino. 5 anos depois, em agosto de 1891, Luigi Perego foi à casa comunale de Romano de Lombardia registrar o filho. O oficial Finazzi Battista Vittori lavrou o documento com pena e tinta. Ninguém sabia, naquela manhã lombarda, que aquele bebê cruzaria um oceano, que seu nome viraria Perego, que seus bisnetos, mais de 100 anos depois, entrariam num tribunal italiano para reivindicar o que sempre lhes pertenceu. A Itália do final do século XIX era uma terra em convulsão. A unificação havia chegado em 1861, na planície bergamasca. Os camponeses sofriam com a queda dos preços agrícolas e os impostos pesados do novo Estado. Entre 1876 e 1915, mais de 13 milhões de italianos emigraram. O Brasil, com suas fazendas de café em expansão, chamava trabalhadores com promessas de terra e futuro. Francisco Santo Perego tinha pouco mais de 20 anos quando tomou a decisão. A terra de seus avós não tinha mais o que oferecer. O Brasil era um nome no horizonte, distante, incerto, mas possível. O navio deixou Gênova carregando centenas de italianos como Francesco, Componizes Lombardo-Vanitos, com suas malas de papelão amarradas com cordas, seus rosários, suas sementes escondidas. A travessia durava entre 15 e 25 dias. Os imigrantes viajavam no entreponte, dormiam em beliches de madeira, comiam o mínimo. O mar, para quem nunca o havia visto, era majestoso e aterrorizante. Francisco nunca havia visto o mar antes. Naquela planície lombarda, o horizonte era terra, água. A água era infinita em todas as direções, e a única coisa entre ele e o Brasil era a fé. Semanas depois, terra verde, o Brasil, o Porto de Santos, o cheiro diferente, o calor, os sons de uma língua que ele ainda não entendia menos, mas que seus filhos falariam. Francisco encontrou um país que aprendia a ser república. O café era o ouro verde. As fazendas precisavam de braços. Italianos eram bem-vindos desde que trabalhassem. Aos poucos, o sobrenome Perego foi se transformando. Perego virou perigo, depois Pérego, aportuguesado, abrasileirado, mas ainda carregando a mesma semente. Em 30 de novembro de 1918, Francisco e sua esposa Maria Bárbara Mariano tiveram um filho. Alfredo, a primeira geração brasileira da família, havia nascido. Francisco Santo Perego nunca renunciou à cidadania italiana. Nunca pediu naturalização brasileira. Talvez sonhasse em voltar, nunca voltou. Mas o sangue e a lei permaneceram italianos. Alfredo Perego cresceu no Brasil, casou com Aparecida Marcondes, e em 1942 tiveram João Batista Marcondes Perego. O nome italiano estava distante menos, mas nunca desapareceu. Em 14 de dezembro de 1969, nasceu Edivânia Maria de Souza Perego, menos a tataraneta de Luigi, a bisneta do Francesco, a guardiã de uma história. João Batista faleceu em 1998, antes do Perdi.
Talvez tenha contado à filha sobre um bisavô que veio da Itália romano de Lombardia. Uma Castina Francesco, Edivânia Maria de Souza Périgo começou a busca. Formulários, certidões, traduções, apostilas. O caminho até a cidadania italiana é longo menos. Mas o direito é inegável. A lei italiana reconhece a cidadania iuris sanguinis, por direito de sangue. Se Francesco nunca renunciou à cidadania, ela passou automaticamente de geração em geração. A saga da família Pérego continua. Do bolso de um casaco em Gênova ao reconhecimento oficial em Brasília, o sangue italiano nunca deixou de pulsar. Em dezembro de 2024 foi protocolado no Tribunal de Brescia o pedido de reconhecimento da cidadania italiana. Em 19 de janeiro de 2026, o Tribunal de Brescia publicou a sentença. O Tribunal de Brescia, em nome do povo italiano, declarou que Edivânia Maria de Souza Périgo e Luiz Vinícius Périgo Silva, Tamires Cristina Périgo da Silva, Danilo Donizete Périgo da Silva e Camila Cristiane Périgo Silva dos Santos são cidadãos italianos. 140 anos depois do nascimento de Francesco, a história havia dado uma volta completa. Em algum lugar de Romano de Lombardia, a Cassina Albariotto ainda existe. A casa número 2, onde Francesco nasceu numa manhã de junho de 1886, ainda guarda nas suas pedras a memória de uma família. A história não acabou. Ela foi passada de geração em geração, atravessando o tempo, o oceano e as mudanças de nome. Eles são brasileiros, são italianos, são todas essas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma delas se contradiz. E se um dia um desses descendentes cruzar o Atlântico, chegar em Romano de Lombardia, e tocar a pedra fria daquela antiga casa, saberá menos com absoluta certeza, menos que aquela pedra conhece seu sangue e o sangue não mente. O sangue não mente.